O ativismo pelo clima está ganhando uma repercussão no debate global. Nos Estados Unidos temos a Shea Beara, em Uganda a Vanessa Nakate, na Suécia a Greta Thunberg. Mas, vem cá, você sabe quem são os ativistas do nosso país? Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Direto da Base, um dos podcasts oficiais do Fervura do Clima. Meu nome é Amanda Costa e eu estarei com você para compartilhar dicas, aprendizados, histórias e um conteúdo bafônico sobre crise climática. Bora juntinhos construir um planeta colaborativo, participativo e sustentável? No podcast de hoje, vamos falar sobre ativismo. O que significa essa palavra? Quem são os ativistas? Onde eles dormem? O que eles comem? Onde eles vivem? Para aprofundar esse debate, convidei 3 amigos arrasadores para te contar um pouco dessas experiências e te mostrar com mais profundidade, sensibilidade, como você, se for de seu interesse, pode se tornar um ativista também. Para a conversa de hoje, nós temos o Paulo, do Engajamundo, a Gabi, da Coalizão pelo Clima, e a Grazi, que está em diversos movimentos, entre eles o Greenpeace Brasil e o Fridays for Future Brasil. E galera, gratidão por aceitar esse convite, eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser transformadora e eu gostaria de convidá-los a se apresentar. Grazi, gostaria de começar? Oi, eu sou a Grazi. Realmente estou em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu sou mobilizadora pelo clima do Greenpeace e ativista do Fridays for Future, movimento de juventude climática internacional, mas eu atuo aqui na cidade de Diadema, no estado de São Paulo. Maravilhosa, gente, sigam essa musa no Instagram, se vocês querem entender com mais profundidades, fica até o final, que no final ela vai falar o Instagram dela. Enquanto isso, Gabi, conta pra gente onde você tá, o que você atua e qual creme de cabelo você usa pra ter esses cachos maravilhosos. Muito obrigada pelo elogio, você que tem que me contar, porque o seu cabelo também é maravilhoso. E eu moro em Belo Horizonte, nascida e criada aqui, faço Ciências Sociais na UFMG, com formação complementar em Ciências Socioambientais. Eu atuo na Coalizão pelo Clima BH, que é uma articulação ampla de vários coletivos, né, que tratam dessa questão ambiental, mas não só, a gente une galera da arte também, a galera que está na educação, a gente une galera que é de comunidade tradicional, diferentes contextos, para trabalhar essa questão climática, que é o que une todos nós. Gente, 0 defeitos, nunca errou na vida. E às vezes você que tá assistindo a gente pensa que os ativistas são aquelas pessoas que ficam, sei lá, num quarto escuro estudando para depois sair às ruas e manifestar. Mas não, gente, a gente pode ligar ativismo com tudo. A Gabi contou um pouquinho sobre arte. Tem uma palavra que é artivismo, que é quando a gente une esses dois mundos. Então, fica com a gente que eu tenho certeza que a sua cabeça vai, pá, depois desse podcast. E Paulo, conta pra gente quem é você, de onde vem esse sorriso maravilhoso. Gente, vocês vão se apaixonar por esse sotaque. Conta pra gente, quem é você? Oi, gente. Bom dia, tarde, noite, né? Eu não sei que horas o pessoal vai ver o podcast, mas eu sou o Paulo, eu sou da Bahia, sou de Feira de Santana, interior da Bahia, uma cidadezinha que fica a 90 km de Salvador. Eu sou coordenador do grupo de clima do Engajamundo, eu estou lá desde 2016, já fui para a COP, já fui para a ONU, então assim, já tive assim, várias oportunidades dentro do Engaja. Tenho 26 anos e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com meninas assim super maravilhosas. Você escutou, gente? Essas meninas são maravilhosas. Então, admirem a nossa beleza enquanto a gente conversa sobre clima. E para começar o nosso debate, gostaria de saber que raios é ativismo?
Porque muitas vezes a gente que tá dentro dos movimentos, a gente fala, eu sou ativista, eu faço tal coisa. Já fui pra COP? Pra você que não conhece um pouco dessas siglas, que eu sei que às vezes fica meio intangível, COP é a Conferência das Partes. É a instância da ONU que cuida desse lugar de crise climática, reúne sociedade civil, governo, as empresas, para discutir e encontrar soluções de como que a gente pode combater a crise climática. Mas eu quero ouvir vocês. Se vocês pudessem falar para a avó de vocês, que não faz ideia do que é ativismo, como vocês explicariam? Eu acho que, explicando para minha avó, eu explicaria que agir pelo planeta, mas explicando de uma forma geral, eu acho que ativismo é ser um cidadão ativo, ser uma cidadã ativa, né? Ativismo é ser um cidadão ativo. É o ato, né, de defender ou apoiar alguma causa, seja ela no âmbito social ou ambiental. Eu acho que ser ativista é isso, né? Apoiar ou defender alguma causa, né, que esteja impactando a gente, seja de alguma forma. Assim como o Paulo bem pontuou, o planeta é nossa casa. E agora o planeta está quente, o planeta está com febre. O que a gente pode fazer em relação a isso? Quando a gente pensa em ativismo, a minha causa é a causa climática, da negritude e da sustentabilidade. Então eu estou olhando justamente com essas lentes, mas a gente pode transbordar e olhar para outros tópicos. E eu gostaria de ouvir de você, Gabi. Quando você pensa em ativismo, o que você pensa? Qual que é a sua causa de ativismo? Conta pra gente. Eu acho que ativismo tem a ver com a atuação também no planeta. Eu acho que ativismo tem a ver com aquilo que te toca inicialmente, com sentimento, né? Com vivência, com experiência. É um passo que é de dentro para fora, assim, mas que envolve o coletivo, porque a gente não muda nada sozinho. Então, eu acho que tem como ser ativista de várias coisas. E quando a gente escolhe ser ativista pelo clima, a gente está sendo ativista pelas pessoas, pela justiça, né? A gente está sendo ativista pela igualdade. Eu acho que a gente está sendo ativista pelo direito de existir de todos os seres. Como que foi esse momento de virada de chave? Quando foi que vocês se descobriram ativistas? Então, acho que o momento que eu penso assim na minha cabeça foi quando eu tinha uns 13 anos de idade. E aí eu estava acompanhando o Greenpeace, sempre acompanhava o site deles. E aí uma vez eu vi que eles estavam levantando, né, essa questão do novo Código Florestal, né, sobre a área da Amazônia. E que quando eu vi que houve um veto parcial, né, que 20% foi aprovado para ser mais desmatado na Amazônia, esse momento eu chorei muito, eu senti como se a floresta estivesse queimando dentro de mim, né? E eu lembro que antes disso acontecer, eu saí por várias salas da minha escola falando para todo mundo assinar a petição e tal. E aí depois que aconteceu isso, né, que foi permitido que mais áreas fossem desmatadas, eu entrei no coletivo do meu colégio na época de sustentabilidade e comecei a atuar lá. Mas eu acho que isso se expandiu bastante depois, né? A gente entender que vai muito além de um movimento ou de uma área específica, né? Que é algo que parte do micro, né? Da onde você está, da região onde você se localiza, mas que é muito importante, que atinge o globo como um todo. Então você, jovem, que tá pensando em ser um ativista climático que fala, eu não tenho idade. Gente, 13 anos se descobriu ativista. Mas para você também, que já tem mais idade, já é mais experiente, tá pensando, será que eu posso ser ativista? Pode também, gente. Esse é um movimento aberto. Grazi, conta pra gente como que foi o seu momento de virada de chave. Eu acho que eu tive 2 momentos, assim, muito importantes enquanto eu me descobri ativista, e foram de formas diferentes, que eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar mais depois, os diferentes tipos, né, de ativismo. O primeiro momento em que eu me descobri ativista foi dentro do voluntariado, eu já fazia muito voluntariado, e aí, quando eu me vi dentro de um treinamento de ação direta, não violenta, no Greenpeace, aí eu falei, caraca, então é sério, estão me treinando para isso. E aí foi que caiu a ficha de que eu estava fazendo algo tão importante. Um segundo momento em que caiu a ficha foi depois de já estar atuando dentro do ativismo, dentro dessas pautas que são tão amplas. E aí eu percebi, nossa, eu estou falando tanto sobre isso, conscientizando tanto, engajando tanto em outros lugares, porque eu ia muito também para
o centro de São Paulo, né, panfletar enfim, falar com as pessoas mais na capital de São Paulo. Mas onde eu moro, que ainda é uma cidade esquecida, Diadema, não conseguia fazer isso. E eu estou me redescobrindo como ativista do meu próprio território agora na pandemia, ainda mais com esse desafio de estar na pandemia e não poder se encontrar com as pessoas, mas eu percebi que a efetividade na nossa ação, ela se dá muito mais quando a gente age localmente, quando a gente fala com o nosso prefeito, quando a gente fala com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com o nosso entorno, né? E isso era uma coisa que eu não tinha no início, mas que, ao mesmo tempo, foi muito importante esse início, porque foi onde eu consegui toda a base. Então, eu tive esses 2 momentos que eu ainda estou passando, né? Estou me redescobrindo ativista agora. Todas nós, mana, e é muito precioso isso que você traz, porque eu acredito que o movimento ativista é um movimento primeiro interno para depois ser externo. Só que às vezes pode acontecer externo para depois interno. Ele é fluido, não tem uma fórmula, não tem os 3 passos para você se tornar um ativista. Não existe isso. É você ir buscando e tentando e arriscando. E eu gosto bastante de uma das missões do Engaja Mundo, que é quando você entende que se você mudar a si mesmo, o seu entorno e souber as ferramentas políticas, você pode transformar a sua realidade. Então isso vai muito de acordo com o que você trouxe, que é de olhar para o seu entorno, olhar para sua casa, olhar para sua família, olhar para o prefeito, olhar para as pessoas que estão na sua comunidade. E também entender que esse movimento pode ser global, como o Paulo trouxe de chique, né, gente? Participou da COP24, da COP25, da Bahia para o mundo. Conta pra gente, Paulo, como você se descobriu ativista. Eu acho que essa minha virada de chave, ela se conectou muito com a tua história, Mandinha, porque até então, né, eu vim de escola pública e até então eu nunca tinha escutado falar sobre mudanças climáticas, CO2, desmatamento. A única base que eu tinha sobre o meio ambiente era aquela coisa mais clichê. Vamos reciclar, a gente vai fazer a coleta seletiva. E isso, para mim, então, isso que era sustentabilidade, né? Porque até então eu não tinha ainda, né, o contato, né, com o clima, e eu só fui ter esse contato quando entrei no ensino superior, e mesmo assim era ainda um assunto chato, difícil, né, porque a gente falar de clima não é uma linguagem acessível, né, mas enfim, aí eu conheci o Engaja, né, e aí teve isso que eu abri os olhos. Em 2018 foi a primeira vez que eu fui para uma COP, inclusive eu fui junto com a Mandinha, e antes disso, né, eu já fazia vários trabalhos de base, né, dentro da minha faculdade, né, e também dentro do meu bairro. Mas só que eu percebi assim que eu falei, cara, eu acho que eu sou um ativista, foi quando a gente estava na Marcha Internacional pelo Clima, né, que aí tinha jovens de todo mundo na rua gritando por justiça climática. Então, quando eu me dei conta que eu estava ali na rua com jovens de todo mundo e pedindo justiça climática, ali foi assim o estralo, né? Não foi dentro dos corredores da COP, com gente chique, com aquele povo todo, foi sim na rua, né? Com pessoas também que acreditam no que eu faço, né? E de tudo que a gente tá lutando. Esse é o ativista raiz que se descobre no meio da galera, no movimento, com aquela vibe assim. E, gente, eu sei que às vezes quando as pessoas não estão dentro desse lugar, porque infelizmente o que a gente faz às vezes fica dentro de uma bolha. A galera pode escutar e falar, mas o que eles fazem na prática? Como que funciona esse movimento? Qual que é a organização que eles atuam? Qual que é a história dessa organização? Então, finge que você agora tá explicando pro seu priminho de 7 anos de idade. Ele viu você lá, sei lá, na COP, ou na Coalizão pelo Clima, ou no Fridays for Future, e fala, primo, que chique, vi você na televisão.
Mas o que você faz na prática? Como é o seu dia a dia? E que movimento é esse que você atua? Qual que é a história dessa organização? Como que vocês explicariam para o seu priminho de 7 anos de idade? Se eu fosse explicar para o meu priminho o que é o Fridays for Future, eu diria que é um movimento de jovens que estão lutando para que a gente tenha um futuro, né? Que desde a minha geração até a dele, a gente chegou numa época em que não tinha mais opção, a gente não tem mais opção de ver a natureza em sua harmonia, de ver as estações, a primavera em suas características de primavera, o outono certinho. Não tem mais isso. É tudo bagunçado, tudo desequilibrado. E por que que tá assim? Por que que tá esse desequilíbrio? Então, eu diria que é esse movimento que luta por ter um futuro, né? Tem uma frase muito preciosa de uma amiga minha que eu gosto sempre de citar, porque essa amiga, ela é maravilhosa. O nome dela é Amangai Patachó, eu conheci ela por conta do Engajamundo, e ela fala: não somos o futuro, somos o agora. Porque uma galera gosta de colocar a juventude, tipo, nossa, vocês são tão inspiradores, vocês são o futuro do nosso planeta. Será mesmo? A gente não tem mais tempo. Então, tá super conectado com o que você traz, Grazi, de entender que esse ativismo ele é presente, que a gente precisa começar a colocar a nossa mão na massa agora. Mas eu quero ouvir vocês. Gabi, conta pra gente um pouco desse movimento que você faz parte, como funciona a coalizão. A galera tá curiosa para descobrir. Eu havia já alguns anos que estava pensando que, poxa, e se os movimentos ambientais se conectassem, né? Tem a galera da agrofloresta, a galera que luta contra a mineração, a galera que luta em defesa das águas, dos nascentes. Tem tantas frentes, né? E juntando isso, a questão dos artistas também, né? E se a gente conseguisse unir arte e cultura a essa luta, unir a capoeira a essa luta, sabe? Unir o samba. Se a gente conseguisse usar a cultura como uma arma de chegar nas comunidades, de conversar, de dialogar na própria linguagem. E, e aí a coalizão surgiu disso, assim, uma forma de articular as várias frentes, que várias vezes elas existiam, né? Elas acho que sempre existiram, várias frentes em defesa do planeta, em defesa do território, mas várias vezes elas não se conheciam. E aí o que eu pensei foi, pô, se elas se conhecessem, elas poderiam se fortificar, né? Se fortalecer, uma ajudar a outra, né? Uma repassar a história que teve, o processo para outra que ainda está começando, né? E nas coisas que elas agem de forma diferente, complementar, né? E aí a coalizão é isso, é uma articulação de vários movimentos. A gente ainda está no processo de desenvolvimento interno, mas a gente já fez várias atuações, né? Por exemplo, nossa primeira atuação no inicinho foi numa manifestação que a gente organizou e que foi muito legal, né? Tipo assim, a presença indígena foi muito forte, 50% da manifestação era pessoas indígenas. Teve uma batalha de MCs com temas de meio ambiente na Praça da Estação, né? E foi muito massa organizar isso, porque essa questão do diálogo, né? Não é só levar para a periferia, né? Primeiro estar, fazer parte de alguma forma, né, do território. E é isso, não é só levar, não é só chegar lá e falar sobre clima, né? Vamos, tipo assim, dar um freio para trás e entender de onde que a gente parte, sabe? Falar sobre clima é falar de tudo praticamente que atinge o ser humano e não humano, sabe? É falar de espiritual também, é falar da nossa relação com a terra, com a relação do sagrado, com a relação de território, de ancestralidade. Eu acho que se a gente dá uma parada e volta, a gente consegue ter mais sabedoria para ir para frente, porque senão a gente só fica falando de clima se antes falar de coisas básicas que vieram antes, como a nossa história, né? Tipo, como que foi construído o Brasil, é uma história muito colonial, né? Que nem eu acho que a Grazi ou a Amandinha estavam falando dessa questão das matas, né? E tipo assim, eu fico vendo as matas que existem, né? Ainda a Mata Atlântica que resiste aí em São Paulo, né? O Cerrado que resiste aqui também. E poxa, muito destruído, né? Foi muito destruído, mas ainda tem. Enfim, a coalizão, a gente já teve essas manifestações, a gente ainda está tendo, sempre muito articulada junto às comunidades, né? Uma coisa que não tem que ser de chamar para compor, incluir, integrar, mas partir da junção, partir da articulação desde o início do processo até o final,
né? Porque só assim eu acho que a gente consegue desenvolver algo mais justo, participativo e democrático. E uma das coisas mais legais, assim, que eu senti na sua fala foi esse questionamento, sabe? Entender qual é o território que a gente ocupa, o que a gente está fazendo para esse território e questionar o que nos foi imposto. Então é muito massa entender um pouco dessa visão decolonizada, investigar esses processos, olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história, porque é através dessa visão mais analítica, perspicaz, a gente consegue trazer mais profundidade para o debate climático, porque para de ser uma narrativa e a gente começa a entender que pode ter outras visões de mundo, pode ter outros pensamentos, podem ter outros ativistas sem ser a Greta Thunberg. Paulo, conta um pouquinho pra gente como que funciona o Engaja, o que vocês fazem, quais são outros movimentos que você está engajado. Queria só falar algumas coisinhas, né? Ouvindo a Grazi junto com a Gabi, assim, me veio várias coisas em mente, né? Principalmente quando se fala sobre o que é ser ativista, né? Então, a gente não precisa ir para a ONU, a gente não precisa, sei lá, sair fora do Brasil para ser ativista. A gente tem que, a princípio, olhar onde a gente está inserido, né? No ano passado teve as eleições para vereadores e prefeitos, né? Então, será que a gente está acompanhando, né? Quem são os vereadores que estão na Câmara? Se os prefeitos falam sobre clima, falam sobre meio ambiente e isso também é ser ativista, né? Não é apenas a gente estar lá no front, né? Gritando e tal, é bom também, mas enfim, né, existe outras formas de ser ativista, né? Então, e não apenas ir para a ONU. É legal, é massa, mas a gente às vezes tem que dar, né, um passinho atrás e ver, né, tudo isso que a gente está passando. E também outra coisa bem massa que a Gabi trouxe e me veio em mente, né, é da gente começar a ver o clima com outros olhos, né, porque sim, existem outras pessoas, né, que já estão sendo impactadas pela crise climática, além dos indígenas, além dos quilombolas, né, é bom também a gente sempre falar, né, de pessoas que vivem na periferia, né, que também são afetadas pela crise e eles ainda não estão no centro do debate, né? Então, isso também é muito importante da gente estar trazendo outros biomas também já estão sendo impactados. Um exemplo é da a Caatinga e também do Pampa, né, que são biomas que a gente não costuma falar dentro dos debates, né, sobre a crise climática. E toca muito, assim, eu sinto muita sinergia quando a gente meio que começa a falar de clima com outros olhos, né, para além do que a mídia mostra. Então, assim, eu acho isso assim muito lindinho e bacana, eu fico empolgado. Agora falando um pouco do Engaja, né, para quem ainda não conhece o Engaja é uma ONG feita por jovens e liderada por jovens, né? Então, onde o nosso principal objetivo é inserir a juventude em temas socioambientais através das nossas metodologias. Então, uma coisa assim que eu costumo sempre falar quando eu vou falar do Engaja é sobre o Sexify, né? Que a gente traduz, né, tudo que é conteúdo chato, acadêmico, difícil, né, para que a juventude tenha mesmo interesse em estar atuando, né, e também dentro de todos os espaços, que não adianta apenas a gente estar falando, sendo que a gente não tem voz, né, nesses espaços. Então a gente tem esse trabalho assim, né, que sempre sensualizar esses temas chatos para que seja mesmo uma coisa que fique dentro do nosso cotidiano, né? Porque falar de clima já é chato e ainda a gente vinha com aquilo de mercado de carbono, não sei o que, não sei o que. A gente tem que trazer a linguagem, né, que faça sentido para a gente. E dentro do Engaja a gente tem alguns pilares de atuação, que é mobilização,
participação e educação. Então, são através desses... E advocacy também, já esquecendo. São através desses pilares que a gente, né, faz todas as nossas atividades, projetos, campanhas, formações, e não apenas para clima, né? Também a gente tem outros grupos de trabalho, que é o grupo de gênero, biodiversidade, ODS e habitat. Então, né, a gente pega assim, esses termos assim, que são macros, né, dentro da nossa sociedade e tenta trazer numa linguagem que seja acessível para todo mundo. Perfeito. E eu acho legal contar pra galera um pouco desse Sexify, porque, gente, eu conheci o Engaja num lugar, era, tipo, uma conferência da ONU, e nesse tipo de conferência, todo mundo vai, tipo, bem engomadinho, assim, terno, gravata, roupa social, tudo muito, oi, senhor fulano de tal, oi, senhor fulano de tal, e é tudo muito formal. E eu lembro que eu tava nessa sala com diversos diplomatas, e eu tava, tipo, ai, será que eu posso estar aqui? Tipo... sei lá, Jardim Almanara, chegando aqui na ONU, tava, sabe, emocionada, gente. E aí, tinha uma galera com umas roupas meio coloridas, tipo a roupa que eu estou neste momento. E essa galera tava destoando muito do pessoal engravatadinho. E aí eu falei assim com Deus, eu falei, Deus, quem são eles? Eu quero conhecer essa galera, quero ser amiga deles. E aí eu fui até eles e falei, oi gente, tudo bom? Quem são vocês? E aí o Iago, que era o atual coordenador de clima da época, ele me deu um abraço e falou, oi maravilhosa, nós somos do Engaja. Eu nem me conhece, já me chama de maravilhosa e já me dá um abraço, sabe aquela emoção? Eu falei, caramba gente, então é possível você ser jovem, é possível você frequentar espaços de tomada de decisão, você vestir a roupa que você quiser e você trazer todas essas demandas, essas necessidades da juventude de um jeito leve, de um jeito divertido e de um jeito assertivo. Que não é porque a gente é jovem, que a gente mantém a nossa essência, que a gente, é só aquela garota inspiradora. Não, a gente está falando a partir de objetivos concretos. A gente quer soluções reais. E eu acho legal explicar um pouco, e vou até falar para vocês, para ensinar. O Paulo já sabe, mas eu não sei se a Grazi e a Gabi sabem. O jeito Sexify de ser. Porque além dessas abordagens jovens, divertidas, a gente tem uma estratégia também, que é como que a gente mobiliza mais jovens para o debate climático, para o debate de gênero, para o debate da Agenda 2030, para o debate de cidades e comunidades sustentáveis. Porque se você é um jovem assim, que ainda não está ligado nessas coisas, talvez você ache que é um assunto muito chato. E aí a gente tem uma estratégia no Engajamundo, que é, sempre que a gente faz alguma ação, uma formação, ou alguma reunião com algum tomador de decisão, a gente tira uma foto, gente. E não é apenas uma posição normal, tipo, eu aqui, o tomador de decisão, sorrindo. Não, gente, isso não engaja. É uma foto legal, é uma foto divertida, é uma foto viva. E aí tem as poses do Sexify. Porque o nosso objetivo é seduzir a juventude brasileira para se tornar parte da solução dos principais desafios socioambientais. E aí eu vou ensinar as posições. Eu vou fazer uma posição de Sexify, dedinho na boca e mãozinha aqui na cabeça. Então, ó. Imagina, você faz essa posição, põe o dedinho na boca, a mão na cabeça, posta no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu Instagram. Outros jovens vão falar, o que ela tá fazendo? E aí vai ler a descrição e vai falar, uau, ela tá pedindo uma política pública para esse tomador de decisão. Ela tá mostrando os interesses da juventude para esse diplomata. Caramba, que divertido. Olha o espaço que ela tá. Olha o espaço que ele tá. E eles não perderam a essência deles. Eles ainda estão sendo jovens e construindo o futuro que eles querem. Potente, né, gente? Mas se vocês acharam isso potente, agora vocês vão se apaixonar. Vão ser seduzidos pela posição de Sexify. Paulo, faz a sua posição e ensina as garotas para que elas criem as poses Sexify delas também. É isso, a profissional do Sexify aqui. Mas tá, também tem outra pose também que é muito massa, que é apenas com o dedinho na boca, assim, meio que seduzindo, assim, dando um beijinho, né? Mas isso, assim, é muito massa, né? Porque sempre, percebam, sempre quando a gente vai tirar foto com, sei lá, com alguém que seja muito importante, sei lá, prefeito, presidente e tal, é sempre a mesma coisa. É só, assim, tudo
e sério, sabe? Então, né, isso também é uma ferramenta nossa, né, de atrair o jovem. Então, assim, essas bandas, assim, que a Amanda, a rainha do Sexify trouxe, né, já é uma marca, assim, do engajamento. Pena que a gente está em tempos de Covid, né, e não dá para ainda fazer de forma presencial, mas sim, ainda dentro da sala do Zoom, dá para a gente ainda seduzir, tomar só, é tudo para mim. Perfeito, zero defeitos. E às vezes você olha pra isso e você fala: Meu Deus, esses jovens são doidinhos. Sim, nós somos doidinhos, mas a gente também tá olhando para o futuro do nosso planeta. E acho importante colocar que recentemente o Engajamundo e o Fridays for Future processaram o governo brasileiro por conta da pedalada climática. Você sabe o que é isso? Isso aí foi uma ação popular, né, que foi feita pelo Engaja junto com o Fridays for Future, porque o que houve, né? Em dezembro do ano passado, né, o Brasil ele atualizou as suas NDCs. O que é isso? As NDCs são a contribuição nacionalmente determinada, né? Mas o que é isso, né? São diretrizes que os países, né, se comprometem para estar fazendo a redução, né, das emissões e, consequentemente, né, freando um pouco a crise climática. Mas só que o Brasil ele teve a proeza, né, de ter uma meta menos ambiciosa do que a de 2015. Então, né, já que a gente está em 2021, né, como o governo, né, traz, né, essas NDCs que são totalmente ultrapassadas, certo? Sendo que o Brasil, né, no período de agosto de 2019 a julho de 2020, o desmatamento cresceu 9,5%, né? Ou seja, né, são mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica queimada, né? Nos últimos 12 anos, né, é o maior nível de desmatamento que a gente tem. Então, no governo atual, ao invés da gente avançar na pauta climática, né, no que se diz, né, a ambição, porque a gente já está sofrendo os impactos, né, eles apresentam metas que são meio que não tem o mínimo de sentido, né? Então, a gente teve o apoio do Observatório do Clima, né, que é o nosso apoio jurídico, e também 8 ex-ministros do meio ambiente também estão apoiando a gente, né? Então, não foi apenas uma ação que veio do nada, né? A gente, né, tem esse compromisso, né, de estar sempre fazendo assim as coisas, né, super estruturadas, né? Então, o Brasil aí meio que pagou esse mico, né, apresentando essas normas assim que são ultrapassadas e não fazem, né, o mínimo de sentido para o cenário que a gente está passando. Uma coisa que para ilustrar também essa data que o Paulo falou, em 2019, a fumaça do desmatamento da Amazônia chegou em São Paulo, né? Então, não faz sentido, o que torna tangível. A gente consegue ver com os olhos nus, não precisa nem de satélite para perceber que não é uma meta que é legal. Se a fumaça do norte do país estava chegando no sudeste, tipo, como assim? E isso também gerou muita repercussão aqui, que até pessoas de outros núcleos, não só ativistas ambientais, mas pessoas que nunca manifestaram, ficaram revoltadas e foi todo mundo para a rua fazer o que a gente também faz como ativista, que é protestar, que é ir às ruas, em massa ou não, né? Agora na quarentena estamos aderindo
o estilo Greta Thunberg sozinha lá com cartaz, mas não é nem um pouco aceitável. Porque nesses momentos, né, que explode assim mineração, barragem se rompe, rio vira lama, né, de uma alta de incêndios assim, de um crescimento muito grande, existe esse choque da sociedade imediato assim, e que vem do nada muita gente querendo fazer. Mas eu acho que um desafio da gente, como pessoas que são guerreiras, né, do planeta, da Terra, é a gente pensar em como fazer com que essa emoção seja contínua, né? Não uma emoção do desespero necessariamente, mas da estratégia de luta, da estratégia prática, da coletividade, porque acontece muitos momentos de tipo um tsunami assim, de muita gente querendo fazer e ficando desesperada. Aí passa, às vezes, nem um mês, todo mundo some. E várias vezes esses crimes são totalmente esquecidos, né? E aí, do nada, essas empresas como a Vale, assim, no caso aqui de Minas Gerais, né, que causou esses rompimentos, aí ela começa a financiar, né, iniciativas culturais, né, fundos de criança e adolescente, ela começa a relacionar o nome dela no marketing muito mais à sustentabilidade, né, à cultura, né, promotora da educação, e aí, de repente, as pessoas esquecem que ela é uma empresa assassina, né? Então, eu fico pensando também sobre isso, como que a gente coloca esses nomes, né, dos culpados, das grandes empresas, grandes latifundiários, que torturam pessoas indígenas, né, que tentam tirar as pessoas de suas casas, né, de assentamentos no meio da pandemia, que fazem esse genocídio e esse ecoticídio nas nossas matas, nas nossas águas, como a gente consegue divulgar o nome deles, sabe? Como a gente consegue atingir eles diretamente, porque, assim, é complicado como que esses nomes somem, né? É sempre o nome da vítima que tá para todo mundo olhar. Mas as pessoas que fazem, que cometem esses crimes sempre saem impunes. E não impunes só pelo Estado, que também é um problema, mas pela população, assim. A população, ela esquece. Eu acho que isso está ligado a essa questão de memória, de história, de narrativas, né? Porque a gente não tem um trabalho no Brasil coerente de memória e de história como a gente devia ter. A gente está sempre repetindo os mesmos erros da colonização, assim. Gente, eu tenho vontade de, sei lá, ficar aqui ouvindo vocês pra sempre, porque muita gente me manda mensagem e fala, caramba, Amanda, que incrível, como que eu posso participar, o que eu posso fazer? E eu quero abrir esse espaço, porque eu sei que muitas pessoas que estão escutando a gente neste momento adoraria fazer parte, adoraria desenvolver esse pensamento crítico que muitas vezes não é intuitivo. A gente precisa passar por uma desconstrução e ter uma visão decolonial para enxergar todos esses pontos que a galera trouxe aqui. Então vamos supor que os nossos ouvintes estão doidos para participar do Engajamundo, da Coalizão pelo Clima, do Fridays for Future, do Greenpeace Brasil. Como que eles podem participar? Tipo, é de graça, é voluntário? Como que são as formas de engajamento? Como que a galera pode ser ativa dentro da organização que vocês estão representando? Para ser parte do Engaja, assim, é muito fácil, né? Se tu é um jovem entre 15 a 29 anos, você já está 100% apto a ser parte da nossa ONG, né? A gente trabalha com grupos de trabalho, que é o de clima, biodiversidade, ODS, gênero e cidades e comunidades sustentáveis. A gente tem núcleos locais em todas as regiões do Brasil, tanto no Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, né? Porque aí o núcleo local é o espaço, né, onde a gente se junta, né, e faz essas ações. Então, se tu tem interesse, se tu quer ser um ativista pelo clima, seja em qualquer desses temas, vem pelo Engaja. E também, para ser ativista, não necessariamente a gente precisa estar dentro de uma ONG, né? Tem uma fala que eu acho que é muito massa, que é pensar globalmente e agir localmente. Então, a gente não precisa ter esse vínculo de uma ONG, eu sou parte do Engaja, sou parte de tal, sou ativista. Se a gente olha para dentro, né, tem bastante coisa para fazer, né? Eu vejo o Engaja apenas como mais uma ponte, né, onde a gente pode encontrar mais pessoas com o desejo de mudança.
Arrasou. Grazi, pra galera que quer participar do Fridays for Future ou do Greenpeace Brasil, como que eles podem fazer? Se você quer fazer parte dessa rede, né? Porque como o Paulo falou, é uma rede, é um lugar de conexões, trocas, tanto o Greenpeace quanto o Engajamundo, quanto o Fridays, as coalizões, que aqui em São Paulo também tem coalizão pelo clima, no Rio também tem. Então, é uma rede muito ampla e que a gente fica feliz em ver ela crescendo cada vez mais. E aí, se você quiser fazer parte da rede do Greenpeace, você entra no Conexão Verde e lá vão ter vários treinamentos, vários conhecimentos. E aí você vê dentro do mapa do grande Brasil em que estamos, qual é o grupo mais próximo de você. E se não tiver um grupo, você pode ser a primeira pessoa a criar um núcleo local. Do Fridays, a mesma coisa, você pode entrar no site, se conectar com a gente tanto pelo site quanto pelas redes sociais e ver qual é o núcleo mais próximo de você. Mas reforçando, como o Paulo falou, a gente não precisa estar em uma grande organização, não precisa estar com grandes nomes para se fazer ativismo. Se a gente pensar global e agir localmente, a gente já está fazendo uma grande diferença. E acho que o pensar decolonial também é a gente se questionar essas estruturas, questionar por que então a minha cidade está sendo esquecida? O que os representantes dessa cidade que eu estou está fazendo pela população? Por que eu mesma, por tanto tempo, esqueci a minha cidade e fui para outro município para agir com outros jovens? Então, voltar para dentro e fazer esses questionamentos. E assim a gente vai evoluindo e desconstruindo e fazendo cada vez mais junto. Fada climática. Gente, olha essa menina. A gente precisa desenvolver esse pensamento crítico, essa visão decolonial, para que a gente possa entender com mais profundidade como a crise climática está afetando diferentes povos, diferentes territórios e, além de questionar, a gente pode agir. O ativismo é um convite para ação. Mas agora eu quero ouvir a Gabi. Gabi, conta pra gente como que a galera pode participar da coalizão, se tem mais jovens que estão com vontade de colocar a mão na massa, de ser parte da solução. O que eles podem fazer para participar desse movimento? Sobre a coalizão especificamente, a gente é um coletivo amplo. A gente tem as pessoas que estão mais no apoio, das quais a gente articula na hora de fazer as ações. Mas se você quiser atuar diretamente, você pode falar com a gente. Eu sou da coalizão de BH, existem outras coalizões, mas cada coalizão tem a sua autonomia de gestão de território, assim. A gente é bem independente, a gente se articula, mas a gente age de acordo com o nosso território. Então, a coalizão de BH, a gente, no momento, está fixando mais a organização interna para cada vez mais a gente conseguir fazer o movimento se expandir no sentido de que as mãos alcancem várias direções, né? Então, no momento, a gente está mais em coisas básicas, assim, de redes sociais, né, de estrutura interna, num GT também que é só de questão de territórios, né, de ações territoriais, e também nessa parte de formação, né, porque a gente também acredita na questão de formação, a gente vê, existem tantas teorias, né, tipo, ecofeminismo, ecossocialismo, ecologia social, né, existem muitas teorias sobre bem viver. Então, assim, é importante a gente entender essas várias teorias para a gente pensar como a gente quer se direcionar, né? Essa ligação do teórico e prático faz com que a gente tenha ações concretas inteligentes, né? Que a gente não mire num lugar onde a gente não sabe para onde vai. Lindos, maravilhosos! Gente, vontade de colocar cada um de vocês numa caixinha e guardar no meu coração. É muito massa ouvir vocês, porque geralmente, quando eu participo dessas conversas sobre clima, a galera tem só aquela visão eurocêntrica de a solução é crédito de carbono. Não, gente, tem outras soluções e eu gostaria de ouvir de vocês, pra gente ir caminhando pro final, dicas para que o nosso ouvinte possa decolonizar-se, sabe? Desde artigos, vídeos, livro, para essa galera que sabe que não existe apenas uma visão, existem diversas, mas ainda não tem muitas testes e não sabe por onde começar. O que vocês diriam para eles? Seja de livro, de artigo, de pessoa para trocar ideia. Quem que vocês
Ou o que vocês recomendariam? Eu vou recomendar um livro que eu ganhei tem pouco tempo, estou ainda lendo, né? Que é esse aqui, Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes. Então, é um guia político, né? Onde traz algumas ferramentas e dicas, né? De como a gente pode transformar o mundo de uma maneira inteligente. Né, assim, eu estou no segundo capítulo, é um livro, até então, está sendo incrível, recomendo. E um Instagram, né, que é o Clima de Eleição, né, que são, assim, também 3 jovens, né, que puxam, né, o debate climático dentro dos municípios. Então, também, né, é outra forma, né, de estar falando sobre clima. Arrasou, Paulo. E você, Grazi, o que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? Bom, primeiro, esse podcast. Mas aí eu já estou escutando, né? Mas maratone! E eu acho que eu tenho dicas para aquela pessoa que não tá com muito tempo de ler, ou que tem muitos livros da faculdade, como eu, e já não quer mais colocar mais livro na lista. Alguns documentários, filmes para você maratonar também. Eu acho que Guerra do Brasil.doc, que tem disponível no YouTube e no Netflix, que fala sobre os povos originários, sobre a história do Brasil e as guerras que continuam até hoje, é muito interessante. Também tem alguns documentários sobre as ocupações escolares. Foge um pouco do tema de clima, um pouco, mas assim, ativismo. O que é o ativismo? O estudante que vai para a linha de frente, a juventude que vai à luta. E um outro documentário que tem no YouTube também, que é pouquíssimo conhecido, que é de uma comunidade aqui de São Paulo, que é a luta por saneamento básico do Jardim Elian. Que sério, é uma história incrível que eles fizeram naquela comunidade e que ainda tem muito a lutar, porque ainda não é visibilizado, justamente por ser extremo leste de São Paulo, é uma comunidade muito esquecida. Acho que outra recomendação que eu lembrei agora vem do livro do Paulo, é uma leitura de um autor indígena, que é o Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse livro é muito maravilhoso, assim. Simplesmente maravilhoso. Então, leiam ele. E você, Gabi? O que você gostaria de recomendar para essas pessoas que estão apaixonadas pelos seus cachos yourself? Eu ia indicar o livro do Ailton também, mas já que você já indicou, Grazi, gostaria de falar para pessoas, ouçam todos os vídeos do Ailton, pesquisar Ailton Krenak no YouTube, vocês vão ver 1 milhão. Essa pessoa, esse ser vivo, ele é um verdadeiro mestre. Eu tô, tipo assim, viciada mesmo. Todo dia eu vejo um vídeo do Ailton. Porque é isso, a gente tem que pensar em nossas formas de ver o mundo, de olhar, né? Desconstruir nosso olhar. Eu falo que, assim, uma das maiores resquícios da colonização, né, que a gente vive, é como se fosse um vírus colonial que está dentro da nossa mente, que mesmo a gente tendo consciência, é difícil da gente parar de reproduzir certos pensamentos e atitudes, né? Então, romper com esse vírus é um processo. E eu acho que o Ailton auxilia um pouco, sabe? A gente romper com esse vírus. Então, vejam os vídeos dele, assim. Eu gostaria de sugerir uma editora que chama Editora Dantes, que é uma editora que está muito articulada a obras de pessoas indígenas, e que ela tem lançado muitos livros muito legais. Tem um que eu estou lendo que está até aqui, ó. A Serpente Cósmica, o DNA e a Origem do Saber, do Jeremy Narby. Tem também um lá que chama Regenerantes de Gaia, tem um lá que chama Biosfera também. Eu indico vocês a pesquisarem sobre ecologia política, que é uma ideia que fala sobre um pouco questiona o mito de colocar desenvolvimento sustentável, assim, de entender que não tem como a gente, tipo, continuar no crescimento exponencial do capitalismo sem a gente
pensar na forma como a gente vive, né? Sem a gente... Quer dizer, não tem como a gente salvar o mundo continuando no crescimento exponencial do capitalismo. Basicamente é isso, né? Que a gente tem que pensar em outro tipo de modo de vida sem ser o capitalismo, porque esse sistema já faliu desde o começo. E aí eu indico também o documentário Sankofa no Netflix, porque eu acho que a gente pensar em clima é pensar em racismo, é pensar em história do Brasil. E eu acho que tem super conexão esse filme Guerras do Brasil nesse sentido. Eu não acho que é desconectado. Tem um documentário que chama Quando os Mundos se Colidem também, que fala eu acho que de uma etnia indígena no Peru, não tenho certeza, na Bolívia, do conflito dela com a questão das terras, com a questão governamental. Eu indico vocês a pesquisarem uma rede, um site que chama Vídeo nas Aldeias, que tem vários documentários e filmes feitos por pessoas indígenas. Nesse site, esses vídeos, eles precisam pagar, mas de vez em quando eles lançam alguns festivais, tipo, acabou de ter um festival que chamou Festival Curumim, que é só festival de cinema indígena, e tinha vários filmes maravilhosos, inclusive tem um que chama Equilíbrio, que foi feito por Olinda Tupinambá, que fala justamente das mudanças climáticas, no olhar de um encantado, que é Caipora, a encantada das matas, a mãe das matas. Perfeito também. E aí eu indico também vocês verem um livro também que chama Bem Viver, né, do Alberto Costa, porque eu acho que fala justamente dessa perspectiva da gente buscar saberes ancestrais para a gente construir uma nova sociedade. É isso. E galera, última coisa pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, não queria, mas última coisinha se vocês pudessem tatuar uma mensagem no coração dos nossos ouvintes, o que vocês tatuariam? Eu vou ser bem clichê. Eu tatuaria a mensagem de Mahatma Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Eu amo essa frase e eu tatuaria ela em mim. Perfeito. Grazi. E você, Paulo? Eu acho que eu tatuaria. Cuidado para não ir longe de menos. Arrasou! E você, Gabi? Seja mais ponte e menos muro. E a minha mensagem é: se as oportunidades não surgirem, crie-as. Faça da sua vida uma poesia e uma grande aventura. Essa frase é de um livro que eu li, do Augusto Cury, Revolucione a Sua Qualidade de Vida, e foi um livro-chave para eu entender que algumas coisas precisavam ser revistas na minha vida. Gente, chegamos ao fim desse podcast, mas antes de você ir embora, vamos seguir os nossos convidados nas redes sociais. Como que a galera pode te encontrar as organizações que vocês fazem parte? Bom, para me encontrar em todas as redes sociais, eu estou como Grazi Comunica. No Instagram, grazi.comunica. No Twitter e no Telegram também, Grazi_comunica. Para facilitar, realmente. E comunica porque, além de mobilizadora climática e falar muito sobre isso, sou estudante de comunicação. Para encontrar o Fridays, você pode procurar por Fridays for Future Brasil, e vai estar lá o selinho. Também tem vários núcleos locais. E o Greenpeace Brasil. O do Engaja Engaja Mundo, tanto no Twitter, Instagram, Facebook, tudo, só botar Engaja Mundo e que encontra. E o meu Insta é pauloricardo10 com 2L. @Coalizão Clima BH. E o meu pessoal é Gabi M. Maria, com 2 Is e 2 M's, no meu Instagram. E meu Facebook é Gabriela Maria Martins. É isso. Boa, galera. Quero agradecer a participação de vocês. Foi uma honra recebê-los. Esse podcast foi um oferecimento do Mundo Afro Perfecta, que me vestiu. A minha mãe falou que eu tô parecida com a roupa de cama dela. Mas eu não acho que isso é verdade. Eu acho que eu tô aqui toda trabalhada na negritude, na moda climática. E eu quero a sua ajuda pra contar pra ela que eu arrasei, que eu sou muito estilosa. Então comenta aqui no comentário e fala: Gislaine, mãe da Amanda, apoia o gosto excêntrico dessa filha, porque ela é uma musa lacradora do clima. Então, gente, me dá esse biscoito pra eu provar pra minha mãe que aqui tem estilo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau!